Olá pessoal, esta aula é sobre a implementação de tarefas em kernel completo. Trata-se do capítulo 8 do livro. E o objetivo dela é responder a esta pergunta: como tarefas são implementadas em sistemas operacionais tradicionais? Cada vez mais, aplicações complexas são incluídas em equipamentos e veículos, né? Aplicações que incluem um grande número de tarefas de tempo real. Por exemplo, se nós formos pensar em injetoras plásticas, máquinas de corte a laser, mesmo lavadoras de roupas sofisticadas, para não falar de grandes equipamentos industriais, cada vez mais é necessário interface gráfica de usuário, sistema de arquivos, pilha de protocolo de comunicação para comunicar com outros dispositivos de campo ou com os computadores administrativos da empresa, controle de acesso e etc. Toda uma gama de serviços tipicamente providos pelo sistema operacional. Então, aplicações, quando se tornam grandes, complexas, com muitas funcionalidades, elas passam a requerer um sistema operacional completo, que eu vou chamar aqui de kernel completo, aonde, para o mundo do controle e automação e do tempo real, estamos falando de Linux quase que o tempo todo, embora existam outras alternativas. O sistema operacional tradicional, ele serve como um mediador entre a aplicação e o recurso dos sistemas. Ela torna o conveniente, mais conveniente, mais eficiente o uso do computador. O sistema operacional, o kernel, esconde as complexidades do hardware do programador da aplicação. Se a gente for parar para pensar, o que a gente usa em um sistema operacional completo são abstrações muito mais convenientes do que a gente tem realmente no computador, no hardware. Por exemplo, o kernel pega espaço em discos magnéticos com trilhas, setores, cilindros e transforma em arquivos e diretórios. Ele pega o tempo do processador e transforma em processos e threads. Pega o controlador da Ethernet e transforma em sockets, portas de comunicação. Pega os chips nos pentes de memória e transforma em segmentos de endereçamento. Então, a gente acaba podendo construir a aplicação a partir de abstrações muito mais confortáveis, muito mais convenientes. O desenvolvimento é enormemente facilitado dessa maneira. O acesso aos periféricos não é feito acessando o registrador de controlador de periférico, mas simplesmente solicitando ao kernel o read ou write de tal e tal periférico. O código da aplicação, por exemplo, pede para enviar dados pela porta serial e os comandos detalhados para o controlador deste periférico são enviados pelo kernel. Eu, enquanto programador da aplicação, não preciso me preocupar com isso. O sistema operacional oferece uma gama de serviços que ela vai variar, vai ser mais ou menos extensa, mas pode incluir a execução de programas, a gerência do processador, portanto, criar threads, tarefas, etc. Uma gerência de memória sofisticada, com paginação, talvez memória virtual, sistemas de arquivos, gerência de periféricos, proteção entre processos, como a gente vai ver mais adiante no capítulo, pilhas de protocolo de comunicação, controle de acesso e contabilizações de uso do sistema, e mais uns outros tantos que não estão listados aqui. Nesta visão do sistema operacional tradicional, o componente mais importante é o kernel. Kernel, a tradução de kernel para o português correta seria miolo. É o miolo do sistema operacional. Mas a turma não gosta muito de falar que usa o miolo 4.6 do kernel. Então, acaba que a gente vai chamar de kernel mesmo. E trata-se da camada de software que controla diretamente os recursos do hardware. Muitos daqueles serviços mencionados antes são tipicamente implementados dentro do kernel, como o sistema de arquivos, pilhas de protocolo de comunicação e os device drivers que acessam os periféricos. Acima do kernel, nós temos o código da aplicação.
É claro que a partir daqui eu posso pensar também em sistemas distribuídos, mas ainda no mundo de tempo real a gente vai focar num sistema centralizado. E quando o kernel oferece apenas os serviços básicos de gerência de processador, ou seja, criação e destruição de threads e sincronização entre threads, a gente chama isso de microkernel, como foi visto no capítulo anterior do livro. A base de tudo é a multiprogramação. É a técnica usada para dar a aparência de vários fluxos de execução, enquanto na verdade a gente tem um único processador. Então nós temos o hardware, nós temos o kernel do sistema operacional, oferecendo uma interface que são as chamadas de sistema para processos que executam acima do kernel e chamam um kernel através das chamadas de sistema. A grande maioria dos processos são processos de aplicação, mas eu posso ter processos de sistema, processos que fazem tarefas típicas da gestão do sistema e não uma aplicação para o usuário final. O emprego da multiprogramação torna o uso do computador muito mais eficiente, né? Por exemplo, o acesso a um disco magnético, eu quero ler o setor de um disco magnético, a grosso modo, demora em média 10 milissegundos. É um tempo que, na verdade, varia bastante, porque existe um movimento de braço mecânico com os cabeçotes de leitura e escrita, e também o disco gira, diferentes diferentes modelos de discos magnéticos vão ter diferentes velocidades, mas esse é um número que não está muito longe aí do usual. Suponha que o nosso computador tem uma frequência de 2 GHz. Isso significa que o clock do processador está em meio nanosegundo. Se, por exemplo, uma instrução de máquina demora, em média, 4 clocks para executar, 4 vezes 0,5, 2 nanosegundos. Então, eu tenho uma instrução de máquina a cada 2 milissegundos. No tempo de um acesso a disco, eu consigo fazer 10 milissegundos dividido por 2 nanosegundos, eu consigo fazer 5 milhões de instruções de máquina. Então, enquanto uma tarefa está parada, à espera, está bloqueada, à espera do acesso ao disco magnético, eu posso executar 5 milhões de moves, adds, subs e jumps, instruções de máquina relativas a uma outra tarefa. Então, essa é a ideia básica da multiprogramação. A gente já havia usado ela no conceito de microkernel e ela retorna agora no kernel completo também, né? A gente vai entender o processo como uma abstração criada pelo kernel, a qual, na verdade, ela possui uma série de atributos, ela engloba uma série de recursos, né? O processo ele tem um espaço de endereçamento na memória, ele tem uma série de descritores de arquivos que estão abertos, permissões de acesso normalmente associadas a um usuário da máquina, contabilizações de quanto esse processo gastou e assim por diante. E nós vamos entender também que todo processo possui pelo menos uma thread, um fluxo de execução. Portanto, aquela ideia de thread do microkernel, ela retorna agora, porém, como um recurso que faz parte de um processo. Nos sistemas operacionais mais antigos, cada processo tinha apenas uma thread e, portanto, os termos acabavam sendo um pouco sinônimos, né? Modernamente, um processo pode possuir várias threads e todas as threads do processo compartilham seus recursos. Portanto, todas as threads do processo têm acesso ao seu espaço de endereçamento, aos arquivos que estão abertos pelo processo. Todas as threads têm as permissões de acesso do processo e assim por diante.
Existem bibliotecas que executam fora do kernel e são capazes de implementar o que a gente chama de User Level Thread, ou thread a nível de usuário. Neste caso, para o kernel, o processo tem uma única thread e essa divisão do tempo da única thread do kernel em várias threads a nível de usuário é feito por uma biblioteca. O kernel não tem ciência disso. Essa é uma implementação antiga. Em alguns casos, em particular, ela pode ser vantajosa, mas no livro a gente vai considerar apenas threads a nível de kernel, ou seja, threads implementadas e reconhecidas oficialmente pelo kernel do sistema operacional. Então, agora nós temos 3 palavras para identificar conceitos muito próximos, né? Temos processos, threads e tarefas. Mas então, o que é cada uma delas? Não existe uma definição universalmente aceita, mas aqui, o que a gente vai usar aqui, né, neste vídeo e no livro coincide com a maior parte dos usos aí que a gente encontra no mundo desses termos. Então, vamos lá. Processo. Processo é uma abstração criada pelo kernel, a qual possui um conjunto de atributos de recursos, já mencionados, né? Endereçamento, arquivo aberto, direito de acesso, etc. Todo processo também possui, obrigatoriamente, pelo menos uma thread, porque senão ele não executa, né? O processo pode possuir várias threads se o kernel assim o permitir, o que hoje em dia é bastante usual. Um pequeno microkernel, ele não implementa processos, ele implementa apenas threads, né? Todos os fluxos de execução da aplicação são threads, e as threads, rodando em cima do microkernel, compartilham todos os recursos do sistema. Então não existe sentido em falar processos no contexto de um microkernel, como estamos adotando a terminologia neste livro. Um kernel antigo não implementa threads explicitamente, ele implementa apenas processos. Por quê? Porque cada processo tem uma única thread implícita. Um kernel moderno, como Linux, né, ele implementa processos que incluem uma ou mais threads. Na literatura, em geral, existe uma certa confusão. Para nós, a definição será bem clara, né? Termo processo, abstração criada pelo kernel e trata-se de um conjunto de recursos do sistema. Thread é um fluxo de execução, né? E a cada momento caracterizado pelo conteúdo das variáveis e registradores da máquina. Todo processo tem pelo menos uma thread. O Linux, um kernel, implementa processo que pode ter uma ou mais threads. O FreeRTOS, um microkernel, ele não implementa processo, ele implementa apenas threads. Uma nota aqui, pessoal: a terminologia empregada pelos fornecedores de cada sistema operacional varia, e esta é a terminologia adotada no contexto desse livro. Se vocês forem para um outro contexto, vocês vão ter que provavelmente traduzir, né? Sempre que vocês tiverem acesso a um material de tempo real ou de sistemas operacionais, a primeira pergunta que vocês devem fazer é: ok, o que este autor entende como processo? O que este autor entende como thread? E o que este autor entende como tarefa? No nosso caso, tarefa é uma entidade trabalhada a nível de tempo real. Todo e qualquer trecho de código com requisitos temporais eu vou chamar de uma tarefa. Como a tarefa é implementada? Depende do sistema em questão. Nós vimos que no executivo cíclico a tarefa é uma função. No laço com tratador de interrupção, a tarefa pode ser uma função do laço, mas pode ser um tratador de interrupção. No microkernel, a tarefa vai ser implementada por threads. Não necessariamente todo o código da thread corresponde à tarefa. A tarefa pode ser um pedaço da thread. E, finalmente, no kernel completo, que é este capítulo, tarefas são implementadas por threads
que, por sua vez, fazem parte de um processo. A definição do que é tarefa vai ser feita, portanto, no escopo da aplicação. Eu tenho que abrir a válvula em 1 milissegundo. Abrir a válvula é uma tarefa. Quem executa ela? É a thread 5. Então, ok. A thread 5 executa a tarefa abrir válvula. A gente, então, sempre vai ter, né, no contexto de kernel e microkernel, um processo ou thread implementando a tarefa, mas nós precisamos ter o entendimento, né, de que a tarefa tem uma semântica ligada à aplicação. A forma das threads solicitarem serviços ao sistema operacional é através das chamadas de sistema, das system calls. Trata-se da interface oferecida pelo kernel às threads, e a chamada de sistema ocorre a nível de programação como uma interrupção de software. Se eu sou um programador C, eu vou provavelmente chamar a rotina da biblioteca, read, write, etc. Né? Mas se eu for olhar o código-fonte das funções da biblioteca, a maioria delas inclui, né, inboot, interrupções de software para invocar o kernel. Então, um processo desejando ler um arquivo, ele coloca um código num registrador específico e gera uma interrupção de software. O kernel, então, incluindo o tratador desta interrupção, ele vai olhar o registrador e vai descobrir, a thread quer um read, e aí o read é executado. Caso um processo possua 5 threads, lembrem-se que o processo pode possuir várias threads. É possível que cada uma delas faça uma chamada de sistema. Então, eu posso ter 5 chamadas de sistema em andamento simultaneamente, todas vindas do mesmo processo, porém cada uma vindo de uma thread diferente daquele processo. É claro que, de novo, idealmente o kernel nunca deveria executar, porque eu comprei o computador para executar a aplicação, não para executar o sistema operacional. Mas como a aplicação requer serviços do kernel, por vezes a aplicação vai fazer uma chamada de sistema e vai bloquear, a thread em questão vai bloquear e o kernel vai executar atendendo, né, essa chamada de sistema. Quando a thread do processo da aplicação que fez a chamada de sistema não pode prosseguir porque ela está bloqueada, está esperando por algum evento, o que o kernel faz é que coloca outra thread para executar. O processador não vai ficar parado, né? Do mesmo processo ou de outro processo. Ou seja, agora o escalonador vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que decidir que thread executa a seguir e, direto ou indiretamente, ele vai ter que decidir se é a thread de qual processo que executa a seguir. Quando no futuro o evento esperado acontece, por exemplo, o controlador do periférico avisa que o tempo passou, né, para o zip, o pacote pela internet chegou, está no socket, etc. A interrupção de hardware gerada pelo controlador do periférico vai ativar o kernel de volta. Ele vai executar e vai liberar a thread que estava bloqueada, a qual agora pode continuar a sua execução. Porém, vai caber ao escalonador exatamente definir a ordem de execução. Então, todo kernel ele é construído com esse comportamento reativo em mente com respeito às threads. É claro que agora nós não temos mais um microkernel com aquele fluxo de controle simples. Nós temos agora um kernel completo, como um Linux ou Windows da vida, o qual precisam de mecanismos mais sofisticados internamente para fazer tudo o que eles têm que fazer. Na verdade, um kernel completo como o Linux é implementado como um grande programa concorrente, usando técnicas de programação concorrente, as quais são explicadas em outro capítulo do livro.
Com isto, nós chegamos ao final do primeiro vídeo relativo ao capítulo 8. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!